Deus é o grande criador de toda a vida. O dom da vida é dado a todo ser humano. Defender a vida é obrigação de todo cristão. A missão de nós, católicos, é vivenciar os ensinamentos de Cristo e de sua Igreja. Está começando o Missão Vida. Neste programa, iremos falar sobre a Quaresma, tempo de conversão e renovação para os cristãos. A Quaresma é um período de 40 dias, que, de acordo com as Sagradas Escrituras, representam um sinal de arrependimento, iniciado na quarta-feira de cinzas e com término na quinta-feira santa, que antecede a Páscoa. Neste tempo, a Igreja recorda os fiéis a realizarem as práticas quaresmais, oração, esmola e jejum, que nos alimentam e nos propiciam a ter uma vida mais unida a Deus. A oração nos convida a ter uma união mais direta com Deus, por meio de um diálogo simples e sincero. A esmola é ir ao encontro do necessitado. É o tempo de abrir o coração ao irmão, praticar a caridade com amor. O jejum é a prática da penitência, onde é necessário fazer as escolhas de renúncias e sacrifícios para estar no caminho de Deus. Padre Fernando, qual o sentido das práticas quaresmais? A Quaresma é um tempo em que nós nos retiramos, junto com Jesus, para o deserto da vida, para o deserto dos nossos corações. E como um tempo de retiro, é sempre importante nós intensificarmos algumas práticas que, na verdade, deveriam ser feitas durante todo o ano. Então, no Evangelho da quarta-feira de cinzas, nós refletíamos sobre o jejum, sobre a oração e sobre a esmola, a caridade, né? São práticas, como eu disse, que nós deveríamos efetivar durante toda a nossa vida, durante todo o nosso ano, mas a Quaresma nos chama a justamente dobrar o nosso orgulho neste tempo, né? São 40 dias que Deus nos dá para nós nos reconhecermos como filhos dele e dependentes dele. Então, o jejum nos ensina que a comida não é tudo para nós. Nós não podemos basear a nossa vida somente naquilo que nós podemos comprar ou podemos produzir e ter. Nós temos que basear a nossa vida naquilo que Deus é, e Ele é o nosso alimento de verdade, né? Então pensem na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa, que são os dias obrigatórios de jejum. Se nós não conseguimos ficar sem uma refeição durante esses dias, como que nós vamos conseguir então ficar toda a nossa vida sem pecar, né? Ou pelo menos evitando o pecado. Então o jejum nos ensina isso, a dependermos somente de Deus e nos afastar do pecado. A oração também deveria acontecer durante todo o nosso ano. Mas como a Quaresma é um tempo de retiro, um tempo de intimidade consigo mesmo, um tempo de intimidade com Deus, intimidade com a Igreja, nós intensificamos as nossas orações. Orações que são para que nós possamos passar por esse deserto mais facilmente, orações que nos ensinam a também depender de Deus, né? Quando nós não rezamos, nós achamos que nós somos os deuses das nossas vidas. E isso não é verdade. E a esmola, a caridade, também dobra um pouco o nosso orgulho, né? Vigora no mundo hoje uma ideia de que nós não podemos dar esmola mais. Devemos dar esmola. O que a pessoa vai fazer com o dinheiro ou com a coisa que nós damos é problema dela. Mas nós precisamos dobrar um pouco o nosso coração e entender que existem pessoas necessitadas. Mesmo que nós não tenhamos muito, né? Aquele que doa de bom coração, Deus olha também com bom coração. Então repartir e dar aquele pouco que nós temos. Então esse é o sentido dessas práticas quaresmais, né? Do jejum, da oração, da esmola, caridade, nos ajudam a dobrar um pouco o nosso orgulho e entender que Deus é maior do que nós e que existem também outras pessoas ao nosso lado, pessoas que vivem conosco. Entender que nós dependemos totalmente de Deus. Não somos os donos do mundo, não somos o centro da humanidade. Obrigada. De nada. Durante os 40 dias no deserto, Jesus passou pelas tentações impostas por Satanás. Assim como Jesus, a Quaresma para o povo cristão é o tempo para superar as 3 maiores tentações, as quais estão dispostas: o poder, o prazer e o ter.
O poder, o qual todas as pessoas lutam para conquistar, muitas vezes passando por cima de outros para alcançar o ponto desejado, ou até mesmo prejudicando aqueles que estão à sua volta. O prazer não é só do corpo, como também da mente, buscando realizar todos os desejos sem passar pelas provações para conquistá-los. O ter é algo no qual abrimos mão. Podemos deixar de consumir certas coisas que são atrativas aos nossos olhos, desafiando assim nossa força e fé. Padre André, quais os ensinamentos de Cristo para vencermos as tentações? Bom, nós domingo passado, primeiro domingo da Quaresma, nós ouvimos na liturgia o Evangelho de São Mateus, onde Jesus, saindo do batismo, conduzido pelo Espírito Santo, ele é levado para o deserto, e ele, que é o nosso modelo, ele sofre as tentações e ele nos ensina o que fazer para vencer as tentações. Então Jesus, ele se submete às tentações, mas ele vence as tentações. Então nós olhamos para ele, que é o nosso modelo, entendendo que nós também, como criaturas, como filhos de Deus, nós também vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo nos momentos de tentações. Todos nós sofremos tentações. Olhando para Jesus, nós também vamos encontrar nele o que fazer contra as tentações. Mas talvez antes de nós falarmos sobre quais são as grandes tentações e o que fazer para vencer as tentações, nós temos que entender quais são as tentações, né? Então o Evangelho de domingo passado de Mateus, ele lembra bem, em 3 grandes blocos, naquele momento em que Jesus está dialogando com o demônio, né, sendo tentado, as grandes tentações do prazer, do poder e do ter. Então, no prazer, no poder e no ter, a gente pode encontrar de forma global todas as tentações. Então, entender também que somos tentados todos os tempos, em todos os tempos, a colocar alguma coisa no lugar de Deus. Talvez a grande tentação é colocar alguma coisa no lugar de Deus. Então, isso nos leva à grande tentação das ilusões, né? Nós ficamos iludidos pelo prazer, pelo ter, pelo possuir, pelo mandar, pelo ordenar, pelo dominar. E nós esquecemos de deixar Deus dominar a nossa vida, controlar a nossa vida. Nós caímos nessa ilusão do prazer e nos esquecemos que Deus é aquele que traz o prazer e a satisfação para a nossa vida, né? A busca de Deus tem que ser o nosso prazer. A grande tentação hoje também dos ídolos. Eu fiz questão de lembrar em alguns momentos de pregação, por exemplo, o perigo hoje da gente colocar no lugar de Deus os meios modernos de comunicação. Por exemplo, nós estamos usando agora aqui um meio moderno de comunicação. Nós estamos usando a favor de Deus, a favor da evangelização. Mas de certa forma hoje, tantos meios modernos, o mass media, os meios de comunicação acabam se tornando um ídolo na vida das pessoas, né? Afastam as pessoas de Deus. Então eu costumo brincar, uma brincadeira até séria e verdadeira, se nós lêssemos a palavra de Deus tanto quanto hoje, de forma geral, a gente usa o WhatsApp, por exemplo, ou a gente acessa os meios modernos de comunicação, nós teríamos talvez um equilíbrio na nossa vida, né? Então, não que não sirvam ou que não sejam importantes, mas não podem se tornar um ídolo na nossa vida. Hoje nós temos pessoas viciadas em meios modernos de comunicação, os jogos, as informações que acabam acontecendo, né? Depois a gente vê aí um monte de más informações, informações distorcidas que acabam confundindo as pessoas. Então eu acho que hoje essa também é uma tentação, muito comum, muito fácil, muito acessível a cada um de nós, muito perto de cada um de nós. Então, olhando aí para o prazer, o poder, o ter, as grandes tentações, o que Jesus, o nosso mestre, ele que viveu essas grandes tentações, o que ele nos oferece como remédio, o que a gente faz? Então, a primeira coisa é nós fugirmos das ocasiões de pecado, das ocasiões de tentação. Então, para isso eu preciso descobrir. As tentações, elas vão acontecer nos momentos de fraqueza da nossa vida, né? Jesus foi tentado pelo demônio quando ele sentiu fome. Ele estava enfraquecido. Então nós também precisamos tomar cuidado. Onde estão nossas fraquezas? Quais são nossas fraquezas? Porque serão nelas que as tentações se aproximarão de nós. São nos momentos de fraqueza que as tentações irão se aproximar de nós.
Então eu tenho que saber aonde é meu ponto fraco e eu tenho que fugir das tentações, eu tenho que fugir das ocasiões. É um ato de inteligência, é uma decisão nossa. Depois Jesus, ele no momento de fraqueza, na sua debilidade física, porque ele estava com fome, quando ele foi tentado, qual a arma que ele usou? Em todos os momentos, se nós voltarmos lá ao capítulo das tentações no Evangelho de Mateus, todas as vezes que Jesus foi tentado, ele rebateu a tentação tendo na boca e no coração a palavra de Deus. Então, qual é o remédio contra as tentações? Qual é o remédio contra os ídolos? Qual é o remédio contra as ilusões? A palavra de Deus, a Sagrada Escritura. É algo que está acessível a todos nós, né? Todos nós podemos ter contato com a palavra de Deus, todos nós podemos ler a palavra de Deus. Nós retomamos o nosso trabalho com a catequese, né? Que bonito saber que dentro do processo catequético as crianças vão ser evangelizadas, vão receber a Bíblia e já desde pequenininha elas vão ter a palavra de Deus nas mãos, né? É uma força que elas têm. Fica aqui até um incentivo para as catequistas, né? Ensinar bem as crianças desde pequenas a terem nas mãos, no coração a palavra de Deus, porque quando essas crianças crescerem como nós, que já somos adultos, nós também não perdermos a habilidade de termos a palavra de Deus como um remédio contra as tentações. Então, as tentações são o prazer, o poder, o ter. Como Jesus vence as tentações, como podemos vencer as tentações? Com a palavra de Deus, lendo, meditando, contemplando, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, perguntando o que fazer e ir encontrar lá na palavra de Deus a resposta para essa pergunta. Na onde? Na Sagrada Escritura, na palavra de Deus. Assim como Jesus, nós somos tentados todos os dias. Que nessa quaresma aprendamos a confiar cada dia mais nos ensinamentos de Cristo e assim vencermos as nossas próprias tentações. Até o próximo Missão Vida!